Aliás, toda dose é suprafisiológica, né, de trembolona, estanozolol, oxandrolona em seres humanos. Hoje, dos questionamentos que eu mais recebo dos seguidores é: Renato, eu fui no médico e ele condenou o uso dos esteroides. Renato, eu fui ao médico e ele não me deu a instrução sobre isso. Eticamente falando, nós temos que deixar bem claro que o uso de hormônios é para fins terapêuticos. O médico ele vai prescrever se você tiver alguma doença. Perfeito. Porém, toda vez que eu tenho a oportunidade de conversar com algum médico, salvo alguns médicos amigos meus que estudam bastante, como o Dr. Paulo Musi, outros médicos, eu vejo uma profunda carência de conhecimento sobre o assunto, mesmo sendo endocrinologistas. Eu estou falando besteira? Não, senhor. De maneira alguma. Vocês dão aula para médicos. Você tem um curso de pós-graduação para médicos. Sim. Vocês dão aula para médico. Eu já vi você dando aula para médico. Vocês também percebem hoje pouco conhecimento por parte dos médicos em relação ao uso de hormônios e alta performance? Sim, com certeza. Sim, mas eu já dou uma justificativa boa. Eu acho que é a mesma que eu ia falar, mas pode falar. Em primeiro lugar, assim, se a gente for analisar, aqui ninguém vai ser hipócrita. Tá. Nenhum de nós três aqui tem que fazer bonito pra ninguém. Graças a Deus ninguém aqui vai ser hipócrita. Ninguém vai ser hipócrita. Olha lá. Graças a Deus o CRF não enche o saco de ninguém. Não, vocês vão dar aula de bioquímica aqui. É o conselho das drogas, né? O CRF é o conselho das drogas. Se eu não puder falar de fármaco, eu entrego minha carteirinha. Exato. Mas então, assim, o curso de medicina, a saúde, como a gente entende ela, o curso visa o restabelecimento da saúde, tá? Então ele é focado em doenças. Tal doença acontece tal distúrbio metabólico. Perfeito. Como corrigir? Esse é o curso. Então, se você vai no endócrino pensando que ele fez um curso como ficar monstrão sem morrer, ele não fez. Aliás, eu queria muito dar um curso chamado assim, como ficar monstrão sem morrer. Exato. Mas não é o objetivo, né? Entendi. Quando o médico vai fazer endocrinologia, ele vai estudar distúrbios hormonais como diabetes, hipotiroidismo. E o cara é craque nisso. Agora, a gente está falando de algo suprafisiológico. Sim. A gente não está falando de algo normal para o ser humano. E, além disso, a gente está associando medicina veterinária com humana numa área extremamente cinza. Sim. Porque não tem como. Não existe nenhum curso no mundo que vai ensinar você a ser um coach. Tá. Não tem. Aí eu venho. Existem moléculas que não são utilizadas dentro do tratamento terapêutico, pelo menos aqui no Brasil. Trembolona, boldenona, entre outros. Um médico, ele tem noção da ação desse medicamento, da via metabólica de absorção, das ações dele, ou o que ele tiver, ele vai ter que estudar por fora? Ele não teve isso na universidade? Ele não teve isso na universidade, nem terá por questões éticas. Não existe um trabalho, né, que avalia doses suprafisiológicas, aliás, toda dose é suprafisiológica, né, de trembolona, estanozolol, oxandrolona em seres humanos. Não existe. Você tem clinical trials para poder avaliar, por exemplo, o uso de oxandrolona em indivíduos queimados. Então entra, que nem o Gabriel falou, a medicina estuda formas de restabelecer a saúde. Estudo de estanozolol para poder reverter, por exemplo, uma patologia lá X, né? Eu já vi estudo de estanozolol para a questão de osteoporose, por exemplo. Então, assim, mas só que nenhum estudo vai falar assim, com uma dose de 50 mg por dia de estanozolol via oral, você tem um aumento de X gramas de massa muscular, ou massa livre de gordura, né? Ou então com trembolona. Ao contrário, na veterinária existe isso, né? Tanto que trembolona é um medicamento veterinário. Então, muito do que a gente tem hoje a respeito da farmacologia desses hormônios, né, a gente acaba trazendo da onde? Da veterinária.